Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa audiência pública sobre o Plano Plurianual de Investimentos 2026 a 2029. Então, nosso plano plurianual, ele é um planejamento em um sentido amplo. Planejamento é um método de aplicação contínua e permanente, destinado a resolver racionalmente os problemas que afetam a sociedade, na nossa questão, o nosso município, situado em um determinado espaço, uma determinada época, através de uma previsão ordenada, capaz de antecipar as suas consequências. Planejar é essencial, é o ponto de partida para a administração eficiente e eficaz da máquina pública, pois a qualidade do mesmo ditará os rumos para a gestão, refletindo no bem-estar da população. Então, assim, recentemente tivemos aí 20 dias aí para responder a prestação de contas do gestor, do prefeito, e principalmente as perguntas se relacionam ao planejamento. Existe planejamento em Mirador? Existe planejamento lá na Secretaria de Saúde, secretária? Existe planejamento lá na Secretaria de Assistência Social, secretária? Educação nem se fala, porque se quisesse prestar atenção, deveria estar na audiência pública, nem isso está. Pátio rodoviário, assim também por diante. Desenvolvimento econômico, também não. Então, falho, o secretário não tem um pingo de interesse em participar da audiência pública. Então, quando o contador vai lá, encaminha aquelas mensagens bem discretas para faça o planejamento, PPA não é o contador que faz. PPA tem que ter o envolvimento de todas as secretarias. E uma das perguntas lá do Progov era isso. Tem o acompanhamento da Secretaria de Saúde, de Educação, Assistência Social? Existe? Então, estamos aqui fazendo a nossa audiência, os poucos que estão aqui presentes aqui, que deveria ser interesse, pelo menos dos servidores públicos e principalmente dos diretores, dos secretários e dos chefes. E somos em poucos aqui. O prefeito estava em Curitiba, deu tempo ainda de chegar, tem seu interesse em participar. Mas e o restante? Cadê a equipe? A equipe não é só para ficar lá aplaudindo, não. Não é só eu, ele, mais meia dúzia de pessoas aí que tem que ficar correndo atrás, não. E o restante? Todos recebem salário. Todos receberam o salário sexta-feira. Todos. Cadê o restante do pessoal? É difícil a gente trabalhar. E, infelizmente, o município que não se adequar, vai vir prestação de conta como reprovada. Então, se adequem, corram atrás, não deixe para a última hora, como eu vi a semana passada o povo correndo. Eu tive que me adequar a várias coisas? Tive. Fui trabalhar na quinta-feira de feriado, na sexta-feira de recesso, no sábado, e só não fui no domingo porque, graças a Deus, consegui fazer o que eu tinha para fazer. Enquanto isso, muitos secretários deixou para a última hora na sexta-feira. Muitos. E daí depois vem me falar assim, o contador é responsável pela prestação de conta do prefeito? Negativo. Se pegar a prestação de conta que está aqui nessa casa de 2024, a parte de SIM-AM, a parte de RH, a parte de licitação, está 100% aprovado. 100%. Na de 2023, a mesma coisa, estava 100% aprovado. O que era a ressalva? Ressalva era as perguntas que veio
para os gestores responder. E cada vez está o quê? Está pior. Cada vez é a maneira de um Tribunal de Contas ter como fiscalizar os municípios, porque são 399 municípios, e como que eles têm para fiscalizar? Eles não têm pessoal para vir nos 399 municípios. A maneira deles de fiscalizar é o quê? Fazer um questionário, nesse questionário, encaminhar para os municípios. Então, assim, tem perguntas que se enquadram ao município de Mirador? Eu sei que tem perguntas que não se enquadram ao município de Mirador. Como tinha pergunta lá, falando se o município audita o ISSQN de agência bancária. Nós não temos agência bancária aqui. Como, no mesmo dia, eu fui e questionei o Tribunal de Contas. Eles iam adequar, colocando lá para não se aplica para o quê? Para nós não perder nota nisso daí, porque nós não temos agência bancária no município. Como também tinha lá uma pergunta onde falava se o município fez a revisão nos últimos 4 anos da sua planta genérica. E o que eu questionei numa live com o próprio pessoal do Tribunal de Contas? Será que os vereadores estão preparados para analisar isso? Porque adianta o município gastar dinheiro, o gestor, contratar uma empresa para vir fazer o georreferenciamento imobiliário, que é o que a lei federal está exigindo, que 2027 todos os municípios tenham georreferenciamento imobiliário. O que é isso? Aumentar a arrecadação. O que é isso? Aumentar o IPTU. Será que os vereadores aqui vão aprovar? Será que sabem pelo menos o que é isso? Então, assim, a administração municipal, nós estamos passando por vários questionamentos que não é o tribunal que está cobrando, está vindo lá de cima. É o Tesouro Nacional, é o Supremo Tribunal, é a mídia, a televisão. Hoje, uma das coisas que mais eles estão preocupados são com as emendas PIX. Falam emenda PIX, mas não é emenda PIX. É o quê? Emendas especiais, que pela legislação é emenda especial. Mas é o quê? Por caso lá do Supremo, eles decidiram tal coisa. Então, assim, todos esses recursos, eles querem que o quê? Venham claramente, que seja gasto dentro do prazo e executado conforme o plano de trabalho. Isso daí, para vocês terem noção, no evento, no congresso que nós tivemos em Brasília, nós fomos uma das pessoas lá, o pessoal que estava lá questionou o Tesouro Nacional. O contador do Rio de Janeiro questionou o Congresso lá, a Secretaria de Tesouro Nacional, falando assim, nós temos mais de 50 contas de emenda PIX. Chega recurso, nós não sabemos quem é o deputado que enviou, nós não sabemos quem é o senador que enviou, nós não sabemos nem para que veio aquele dinheiro. Por quê? Não vem identificação nenhuma. Só vem lá o crédito da conta. Não veio lá falando por A mais B. Recentemente, fomos encaminhar o SIM-AM do município de Mirador. Tivemos lá 2 emendas, 3 emendas que tinha recebido, e o tribunal acusou erro para nós. E nós vamos discutir para ver o que era esse erro. Hoje, para vocês terem noção, o próprio tribunal, questão de 2 dias que o recurso entra para o município, esses recursos de emenda PIX, o próprio tribunal ele já sabe. O próprio tribunal já coloca no SIM-AM dele regra que se um município colocar e não classificar como emenda PIX, é para dar erro. Eles já estão criando um painel aonde todos os municípios e a população têm acesso para poder também verificar. O próprio recurso que vai vir de emenda PIX para construir, para ampliar o posto de saúde em 4 Marcos, no dia que eu fazendo a live, já aparecia lá.
Ainda até o técnico falou assim, só não tem a conta bancária. Eu falei, não tem mesmo, porque foi a semana passada que foi feito o plano de trabalho desse convênio. Então, assim, as coisas estão evoluindo tanto, que, infelizmente, secretário acomodado, diretores acomodados, servidores acomodados, vão ficar para trás. Vão ficar para trás e quem vai sofrer as consequências é os gestores. Infelizmente, porque o gestor, ele sai, ele continua indo respondendo. Ele vai sair da administração, fica prestação de conta, fica isso. Então, são coisas que nós, que moramos aqui em Mirador, a gente tem que começar a se espertar. Porque adianta abrir um concurso público e vier todo mundo de fora trabalhar aqui? É isso que vocês querem? Então, assim, infelizmente, eu vejo hoje, pelo um pouco de pessoas que trabalham como estagiário, e a gente vê o interesse desses estagiários. O interesse dos estagiários é só no celular. O interesse do estagiário, ele não sabe ligar um computador, ele não sabe digitar um ofício, ele não sabe, me desculpe, fazer quase nada. É difícil para nós, hoje, que precisamos de pessoas para trabalhar e não temos. Hoje, temos dificuldade em arrumar pessoas hoje para poder trabalhar. Fala em todos os setores, tanto na saúde, tanto na assistência, como na educação e assim por diante. Por que demora lá para fazer uma licitação de medicamento? São mais de 500 medicamentos. É bem complexo uma licitação de medicamento. Então, assim, se não tiver pessoas que ajudam, é difícil. É a mesma coisa de fazer lá de material de expediente, de toner e assim por diante. O PPA é um instrumento que expressa o planejamento do governo federal, estadual ou municipal. Então, os três setores, tanto o governo federal, o estadual e o municipal, ele é obrigado a fazer para um período de 4 anos, visando conduzir os gastos públicos durante a sua vigência, de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização de novos investimentos. Então, o artigo 65 da Lei da Constituição Federal, ele fala que é de iniciativa do Executivo estabelecer o plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e o orçamento anual. Depois nós temos, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração, a organização do plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Os principais instrumentos de planejamento, plano diretor, que estamos uns 3 anos já tentando fazer essa atualização, é difícil. Tem uma empresa lá de Londrina que vem, faz, não tem um mapa, volta e assim por diante. Tivemos ontem reunião com a pessoa do plano diretor, mas está difícil de atualizar isso daí, porque sempre se esbarra numa coisa. É a casa que fez lá o muro, que infelizmente é aqui. O povo começa a construir um muro ou uma casa, invade os perímetros, né? Porque eu acho que todo mundo sabe que do meio-fio para cá teria que ter 3 metros, né? E a maioria aí não tem 3 metros de calçada, então já começa a se esbarrar nisso daí. Isso é o quê? Lei federal, não é lei de Mirador, não é lei do Estado e assim por diante. Então a gente começa a ter vários problemas aí no plano diretor, porque daí tem que se adequar uma lei ou outra, se esbarra em outra legislação e vai indo. E daí isso daí para o município conseguir recursos, e recursos cada vez eles estão cobrando mais do administrador. Depois do plano diretor temos o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual.
A vinculação entre eles são os objetivos estratégicos, programas governamentais, as metas e prioridades depois na LDO e ações orçamentárias na LOA. Unidade básica de integração entre o plano e o orçamento são programa, projeto, atividade e operações especiais. Então, sempre a gente vai estar os 3 primeiros aqui. Operações especiais são o quê? Para pagar precatórios, pagar sentenças judiciais, pagar parcelamento de dívidas quando o município tem, parcelamento de INSS, PASEP, Receita Federal. Então, seriam os parcelamentos, ele entra como operações especiais. Nesse caso, hoje só tem precatórios, pagamos de 2026, agora vai ter só para 2027. Se no próximo ano tiver um caixa bom, podemos também adiantar, igual foi feito esse ano. Integração dos instrumentos de planejamento. Os programas definidos no PPA deverão estar suas metas quantificadas com indicadores específicos. A LDO vai trazer as metas anuais e a LOA ela vai trazer os recursos para a execução. Plano de governo é um instrumento que define as prioridades da execução da despesa orçamentária pelo período de uma gestão, mediante a identificação dos projetos, atividades, com as respectivas fontes de financiamento, se é recurso do governo federal, estadual, ou se é recurso próprio do município, observando sempre os limites de crédito orçamentário, adicionais aprovado ou recursos lá do Tesouro. Qualificação dos programas. Então, nós temos as qualificações na parte básica, orçamento programa, a finalidade principal e depois demonstrar as realizações de governo. As categorias classificatórias, ela sempre entra programa, projeto, atividade e operações especiais. Depois, programa é um instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos e sempre mensurando por indicadores no plano plurianual. Na parte de atividade, é instrumento de programa para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam um produto, necessária a manutenção da ação de governo. Depois, os projetos são instrumento da programação para alcançar o objetivo de um programa, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. E as operações especiais são as despesas que não contribuam para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto e não geram contraprestação direta, sob formas de bens e serviços. Por quê? Operações especiais são pagamento de dívidas, né? Então, isso daí ele não vai aumentar nada no município, né? Na administração. A base legal é o decreto 2829, lá de 1998, que estabelece normas para a elaboração e execução do plano plurianual. Depois, a portaria 42, ele traz a parte de função e subfunção do nosso orçamento. Recentemente, o ano passado, ele teve uma alteração nessa portaria 42, onde criou algumas divisões, principalmente na área da assistência social. O processo integrado do planejamento, ele começa na elaboração dos planos e programas nacionais, estaduais, municipais, regionais, setoriais, elaboração e aprovação da LDO depois a elaboração da proposta orçamentária LOA, discussão, votação, aprovação da lei orçamentária anual, temos a execução, o controle e a avaliação da execução e depois a revisão. Então é uma das coisas assim que Mirador nunca fez, é esse controle, essa avaliação e essa revisão. E no Progov estava essa pergunta.
Então, é uma das coisas para todas as secretarias aí analisar, porque vocês têm que analisar, fazer isso anualmente. Fechou o ano, tem até o mês de abril para ser feito. A avaliação, o controle, a avaliação e a revisão. As definições nós temos por meta, que é a materialização de cada etapa a ser alcançada na busca de objetivos. Também é caracterizado por pretensões físicas quantificáveis no tempo e no espaço. As diretrizes é o conjunto de princípios e critérios que deve orientar a execução dos programas de governo. E os objetivos, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito, objeto. Definir com clareza as metas e prioridades da administração, organizar em programas as ações que resultem em incrementos de bens, serviços que atendam às demandas da sociedade, estabelecer a necessária relação entre ações a serem desenvolvidas e possibilitar a alocação de recursos do orçamento, tanto na parte corrente, de despesas correntes, como nas despesas de capital. Facilitar o gerenciamento da administração, através de definição de responsabilidade pelos resultados, permitindo a avaliação de desempenho dos programas, estimular parcerias com entidades públicas, privadas, na busca de alternativas de recurso para o financiamento de programas e dar transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos. Implantar o PPA requer que o plano seja compatível com a orientação estratégica de governo, com as possibilidades financeiras do município. Então, não adianta a gente querer transformar Mirador numa capital igual Curitiba, que infelizmente não temos possibilidade financeira, quem sabe futuramente, um dia, e com capacidade operacional de diversos órgãos e entidades municipais. Que seja acompanhado para quem se definirão as responsabilidades, caberá para cada programa definir um gerente. Que esteja integrado com a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, e depois com a LOA. E que seja atualizado e realinhamento de forma permanente. Conteúdo aqui, trazemos os programas, ações de um período para 4 anos, baseado num planejamento, onde temos metas definidas versus os recursos disponíveis. Quais são as principais providências? Revisar o conjunto de programas da administração, objetivos, metas, indicadores, gerenciamento, duplicidade, missão dos órgãos e etc. Planejar ações futuras, antecipar soluções de problema e criar sistema de avaliação de resultados. Na administração pública não há liberdade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. E já na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Então, isso daí já é bem antigo, essa visão legalista aí. Na administração particular, na nossa casa, nós fazemos o que o nosso dinheiro dá, E na administração pública, só podemos fazer o que a lei permite. Temos instrumentos de planejamento, então seria o PPA para planejar, a LDO orientar e a LOA executar políticas de governo. Então, no projeto temos o conteúdo do PPA, eventuais alterações, avaliação e revisão seria atualização periódica, e a composição dos programas seria os anexos. Avaliação situal atual, participação popular, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui,
orientação estratégica, definição dos recursos disponíveis e possíveis e discussão interna com os dirigentes técnicos. Planejamento é a ferramenta indispensável ao gestor público na atualidade, seja para obter recursos desejados, seja porque a legislação atual impõe a necessidade. Será que o nosso governador Ratinho Júnior, será que se ele não tivesse um planejamento do governo estadual, ele estaria conseguindo liberar tanto recurso para os 399 municípios do Paraná? Será que isso ele não planejou lá no início do mandato dele? E, graças ao planejamento deles, hoje, Mirador foi contemplado, né, com muitas e muitas obras que nenhum governo que passou já pelo governo do estado liberou com um município de 2.200 habitantes. Nunca, nenhum. Teve o ex-governador, o Beto Richa, liberou muito recurso, mas o governador hoje atual é o que mais olhou para os municípios aí abaixo de 5.000 habitantes, né? Não é só Mirador, mas os outros municípios também. Dessa parte aí do PPA, ok? Aí agora nós vamos passar para as outras partes. O PPA são metas, né, e prioridades ao longo dos próximos 4 anos, 2026, 27, 28 e 2029. Então ele entra até no próximo mandato do próximo gestor. Então vou estar passando uma fichinha, caneta e tem o ano 26, 27, 28 e 29, aí para vocês colocar o que vocês querem para o nosso município. Município que eu falo, município em geral, com o nosso distrito também, tá? Então, desde escola, quadra, ginásio de esporte, asfalto, reformas, concurso e assim por diante. O que ele seria uma estratégia para o administrador nos seus próximos 3 anos, certo? E para o próximo gestor lá em 2029. Ele pode ser revisado? Pode ser revisado anualmente, depois, como eu já tinha falado, tá? Verificada a questão de valores. Lá na audiência em 2021, lembro que falei que dificilmente nós conseguiríamos o asfalto até o distrito de Quatro Marcos, né? Hoje já não posso falar mais isso, né? Porque nós temos já o convênio assinado e se Deus quiser, logo já estará aí fazendo o processo licitatório, né? Então, assim, achamos que seria difícil, mas hoje já é uma realidade. Então, é o projeto 31/2025, dispõe sobre o plano plurianual do município de Mirador, estado do Paraná, para o quadriênio de 2026 a 2029. A lei, ela passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2026. Então, fica instituído o plano plurianual do município, com base no artigo 65 da Constituição Federal, na nossa lei orgânica do município, e ela é constituída por 6 anexos. O anexo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aonde esses anexos, ele será elaborado a Lei de Diretrizes Orçamentária e depois a Lei Orçamentária Anual.
Os valores instituídos no plano plurianual estão expressos em reais, valores nominais do exercício da edição da presente lei. Representa estimativas, né, é claro, todo ele é baseado em estimativas, que poderão sofrer adequações segundo a variação média de indexadores da política nacional. Então, caso venha ocorrer mudança na nossa política nacional, na parte de economia, então ele automaticamente também tem que ser adequado, tanto a nossa LDO como a nossa LOA. Tá? Caso tenha que excluir algum programa, alguma ação que foi colocada, só também através de lei, encaminhada ao Poder Legislativo, mediante justificativas. Tá? Sempre o Poder Executivo divulgará em meio eletrônico o plano plurianual, então isso daí a gente já faz um tempo já, sempre essa parte aí. Fala do monitoramento do plano, tá? Então o monitoramento do plano é atividade estruturada a partir da implementação de cada programa, orientada para o alcance das metas e prioridades do governo. A avaliação do PPA consiste na análise das políticas públicas, dos programas, fornecendo sempre subsídios eventuais e ajustes necessários. A estrutura organizacional dos órgãos e unidades a serem utilizada para a execução do PPA está disposto no anexo 1. A previsão das receitas, bem como as despesas para o ano de 2026, 27, 28 e 29, estão dispostos no anexo 2, 3, 4, 5 e 6 desta lei. Tá? Então é uma lei bem simplesinha, com 3 páginas, eu acho que dá a lei. Tá? Então é bem... O que ele é maior seria os anexos. Então, no nosso anexo primeiro, nós temos lá a estrutura dos órgãos e unidades da estrutura orçamentária. Então, esse anexo, ele já vem lá da estrutura administrativa do município, que foi lá aprovada, nós estamos em 25, no final de 2024, tá? Então, nós começamos pelo Poder Legislativo, onde nós temos a Câmara Municipal e a Controladoria. Depois nós temos o Poder Executivo, que é o 2, Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica e Controle Interno. Depois temos Secretaria Municipal de Administração. Dentro da administração temos a Divisão de Administração, Divisão de Planejamento Urbano, Engenharia e Fiscalização, Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Licitação, Divisão de Compras, Contrato e Almoxerifado, Fundo Municipal de Cultura, né? Fundo Municipal de Esporte de Mirador. Então, todos eles já traz, né, a criação desses fundos, que foi criado lá no ano de 2024, né? Então, já foi alterado. Na Secretaria Municipal de Fazenda, que é o 4, temos a Divisão de Tesouraria, Divisão de Contabilidade, Orçamento e Patrimônio e a Divisão de Tributos e Fiscalização. No 5, temos a Secretaria Municipal de Assistência Social. Temos o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aí nós temos o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e nós temos o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, que foi um dos últimos fundos lá no ano 2024 criado também. A Secretaria Municipal de Educação é o 06, temos a Divisão de Ensino Fundamental, a Divisão de Educação Infantil, a Divisão de Educação Especial, a Divisão de Transporte Escolar e a Divisão de Merenda Escolar. Depois nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, onde nós temos o Fundo Municipal de Saúde e a Divisão de Saneamento Básico. Dentro do 8 temos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Divisão de Turismo, a Divisão de Indústria e Comércio, a Divisão de Indústria e Comércio e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Dentro do 9, que é a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos,
temos a divisão de obras, a divisão de limpeza pública e serviços urbanos e a divisão de transporte rodoviário. Dentro do 10, é a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Aí nós temos a divisão de Agricultura, a divisão de Pecuária e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então essa seria a estrutura, tanto para depois a elaboração da LDO, como para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E dentro dessas divisões, ele tem toda a parte depois de despesas, tanto despesas para manutenção, despesas para folha de pagamento e assim por diante. Como sempre a gente fala nas audiências públicas, principalmente quando é na elaboração do PPA, na parte da LDO, da LOA, sempre essas divisões aqui que a gente tem na nossa estrutura administrativa criada, ela existe a estrutura administrativa, mas não existe o cargo de diretor ou de chefe desses 3 locais aqui, né? Turismo, indústria, comércio e interesse e habitação aqui. Ele é criado por quê? Por causa de recursos que o município recebe, tanto a nível de governo federal como governo estadual, como nós sempre recebemos do turismo, tanto para o aniversário da cidade, teve a festa da igreja, teve lá da cavalgada, então sempre o município ele tem que ter essa estrutura, no mínimo, de divisão para poder estar angariando esses recursos do governo estadual ou do governo federal. A mesma coisa foi quando construiu lá aquele barracão industrial lá em cima, então nós também tivemos que ter no orçamento, encaminhar a dotação orçamentária lá para o convênio, que a gente tinha a divisão de indústria, tá? Então, assim, são ações que tem tanto na nossa LDO como no nosso orçamento depois, com valores mais baixos, porque hoje nós não temos nenhum funcionário lotado, nenhum desses locais, tá? Que seria mais em busca de recursos, por quê? Porque daí nós já temos o secretário da pasta que responde por todas essas divisões, tá? Então, é uma das coisas assim que muita gente fala, mas por que tem lá no orçamento 50 mil reais? 50 mil reais não toca a divisão. Realmente, se for olhar a despesa de uma divisão no ano, ela não vai tocar. Mas ela é criada com um pouco ali. Por quê? Porque geralmente é convênio, e convênio a gente tem que encaminhar o projeto de lei para a Câmara Legislativa, né, para poder estar abrindo as dotações orçamentárias. E outra mudança assim, que também tem nesse PPA, no PPA novo para o ano que vem, é o quê? Mudando um pouco o recurso que nós tínhamos dentro da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, aumentando para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Por quê? Alguém se habilita e falar por que eu aumentei aqui o dinheiro aqui para ser gasto na agricultura, pecuária e meio ambiente e tiramos aqui de obras, viação e serviços urbanos? Por que tivemos que fazer isso daí? Hoje, a maioria do maquinário que o município tem são de recursos do governo federal e do governo estadual, vindo através de qual ministério? Agricultura, ou Secretaria de Abastecimento, Agropecuária do Estado. Então, assim, temos lá uma frota de maquinário para chegar, uma pá carregadeira, uma niveladora, um caminhão caçamba, uma reta escavadeira hidráulica. Da onde que tem que ser o município utilizar as despesas? Todo combustível que vai gastar, toda manutenção que vai gastar, ele tem que ser contabilizado aonde? Dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
Então, por isso que a maioria dos projetos, até de alteração orçamentária, quando nós mandamos no transcorrer de 2025, muitas vezes vinha lá alterando, sempre suplementando a agricultura. Por quê? Porque já é de alguns anos aí para trás que sempre a gente está o quê? Pá carregadeira que nós temos veio da agricultura, caminhão veio da agricultura, trator veio da agricultura, aquele rolo compactador da agricultura. Então, assim, todos eles é um processo que vem. Então, assim, depois a gente tem que prestar conta, e as prestações de conta é em cima do quê? Eles verificam em cima das despesas de função e subfunção, que eles falam, que é a parte de gasto na agricultura, na pecuária, certo? Então é por isso que tem essa um pouco aí aumentando. Se pegar o nosso orçamento, o nosso PPA anterior, ele vai estar um valor bem maior dentro da agricultura, pecuária e meio ambiente, tá? Depois nós temos as nossas receitas. Então as receitas estão lá no anexo. Esse anexo já está lá em audiência pública dentro do portal da transparência do município. Então as receitas são as básicas que nós já recebemos anualmente. Quando é convênio a gente tem que criar, porque nós não temos como prever, tá? Então nosso orçamento para 2027, 37 milhões e meio. Para 2028, 26, né, 37,5, 27, 2027, 41.250. Para 2028, 45.375 e lá no último 49. Então, o que nós fizemos? Aplicamos uma correção de 10% de um ano para o outro, tá? Então, assim, pegamos uma correção de 2025 para 2026 de 12% e para os demais anos tivemos uma aplicação de 10%. Não temos como aumentar muito por causa da evolução da nossa arrecadação, por a gente não ter uma arrecadação própria, IPTU, essas coisas, ITBI é só quando vende uma fazenda e assim por diante, então não tem como a gente aumentar bastante esses recursos que nós sabemos que não vamos arrecadar. Então estaria lá aumentando o nosso orçamento, mas depois não teria o recurso, né, para poder estar pagando as despesas. Então a gente fizemos bem já em cima do que é hoje atual. Então hoje é atual nosso orçamento hoje, com todos os convênios criados já, hoje ele passa de 50 milhões. Mas por quê? Porque nós temos só da estrada aqui para Quatro Marcos, 19, estrada de Quatro Marcos mais o parque lá na entrada da cidade, ele dá 19 milhões, né? Então, assim, por isso que hoje ele ultrapassa já de 50 milhões o nosso orçamento, mas por causa dos convênios, tá? Depois nós temos o anexo de despesa por órgão. Na despesa por órgão aqui, então, em 2026, por exemplo, dentro das ações da Câmara Municipal, então vou pegar aqui, deixa eu ver se dá para... Dá 2.119.000 a Câmara Municipal em 2026, tá? Então é o valor do repasse que seria. É claro que depois o repasse para o ano que vem, ele precisa se fechar o ano, né, de 2025 e ele é verificado em cima da arrecadação. Mas ele não vai assim ter uma diferença muito grande, porque como nós já pegamos o cálculo praticamente até novembro, então assim vai dar muita pouca diferença. Nós só temos praticamente o mês de dezembro de arrecadação, tá? Aí depois nós temos aqui gabinete do prefeito, aí depois nós temos assessoria jurídica,
depois controle interno. Então, dentro do órgão Poder Executivo, dá 1.440.000. Depois nós temos a parte da administração. Então, tem a Secretaria de Administração, depois temos planejamento, temos recurso humano, temos parte de licitação, contratos, almoxerifado, compras, cultura e esporte. Então, ali dá 2.957.000, que, aonde vocês colocaram as metas e prioridades nos documentos, é onde daí o prefeito vai ter que estar trabalhando em cima. Ó, Andressa, se você quiser colocar aqui dentro. Em cima dos recursos disponíveis. Depois nós temos a Secretaria de Fazenda. Dentro da Secretaria temos a Secretaria de Fazenda, temos o PASEP, temos a parte da contabilidade, orçamento e patrimônio, temos a parte das dívidas, que mesmo nós não temos dívida fundada hoje, mas nós temos que ter a dotação, tanto para precatório como para sentenças judiciais, para restituições de convênio, quando tem sobras de convênio, a parte de fiscalização e tributos, então dá 2.400.000. Depois nós temos a assistência social, temos a Secretaria de Assistência, o Conselho Tutelar, depois nós temos o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, depois nós temos o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e nós temos a manutenção do Fundo dos Direitos da Mulher, aonde dá 2.980.000. Então, foi um orçamento também bem grande que subiu, a parte da assistência social, que cada vez mais está indo para essa área, a parte aí dos municípios. É sempre questão, não é só cesta básica, é questão de trabalhar com as famílias e assim por diante. Então, teve um aumento também grande, porque entrou idoso, entrou essa parte dos direitos da mulher, que o município já até recebeu recurso para isso, e assim por diante. Depois nós temos a educação. Então temos a educação, a secretaria, aí a divisão de ensino fundamental, a manutenção do Fundeb 70% fundamental, que são os professores. Depois nós temos a manutenção do Fundeb 30%, que nós aqui quase não utiliza, porque praticamente ele vai 100% gasto com folha de pagamento, o que a gente recebe do Fundeb. No mês de novembro, que os professores já recebeu, o terço de férias, boa parte dos professores foi pago com recursos próprios do município e outra parte foi pago com recursos do Fundeb, porque o recurso que vem durante o ano, ele não se paga a folha de pagamento dos professores, tá? Depois nós temos a educação infantil, a divisão, a manutenção do Fundeb 70% infantil e o 30% infantil também. Depois nós temos jovens e adultos e a educação especial. Temos o transporte escolar tanto do ensino fundamental como do ensino infantil. Depois nós temos a parte da merenda escolar. Temos também a merenda escolar fundamental e a merenda escolar infantil, aonde a merenda escolar fundamental já é 2 anos consecutivos, 2024 e 2025, aumentou-se bastante a despesa devido à escola passar a ser integral, né? Então, servir mais refeições aos alunos, então também aumentou bastante essa parte da despesa. Então, o orçamento da educação, ele fecha em 10 milhões de reais para o próximo ano. Depois nós temos a saúde, a Secretaria de Saúde, aí nós temos o Fundo Municipal de Saúde, aí é onde do Fundo Municipal de Saúde ele se desdobra. O PAB fixo, ele vai se desdobrar no Estratégia Saúde da Família, depois nós temos
agente comunitário de saúde, nós temos o programa Saúde Bucal, a vigilância sanitária, a vigilância de epidemiologia, onde vai dar 8.898.000 milhões, né, de reais para o próximo ano de 2026. Aí temos o desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde nós temos a parte das linhas, né, que faz hoje para Paraíso do Norte e Rondon. Então, se pegar no nosso orçamento lá de 2021, ele não tinha isso daí. Tivemos que agora aumentar o valor do orçamento no desenvolvimento econômico por causa dessas linhas, né? Então, tem uma lei onde foi instituído, criado essas linhas, onde o município licita e paga o transporte para levar para Paraíso do Norte e Rondon. Depois nós temos turismo, aí nós temos indústria, comércio, interesse, habitação de interesse social, onde totaliza 739 mil reais. Depois nós temos a parte de Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, temos a manutenção da Secretaria, a manutenção de divisão de obras, a parte de limpeza pública e serviços urbanos, e depois nós temos a parte de iluminação pública também, transporte rodoviário, totalizando 4.430.000 reais. Então, uma das coisas também que, para o ano de 2026, que também teve que fazer uma alteração, nós vamos ter que criar algumas dotações dentro da limpeza pública de transferência para consórcio público. Por quê? O que ele é? Hoje, a coleta de lixo nossa, antes a gente fazia um pagamento para a Prefeitura de Paranavaí, levava no aterro lá de Paranavaí, e a parte de reciclável é feito um processo licitatório e hoje é entregue em Paraíso do Norte, né, um pessoal ali, numa empresa que tem de coleta de reciclável. A parte de Paranavaí, que era a parte do resíduo orgânico, então hoje não se encaminha mais para a Prefeitura de Paranavaí. E sim, a Prefeitura de Paranavaí passou toda a gestão desse aterro para o SICA, para o consórcio intergestores municipais aí, que tem vários municípios. E nisso, consequentemente, aumentou o valor. Então, antes nós pagava R$3.500, R$4.500 o valor máximo para Paranavaí. O último mês, agora, novembro, nós pagamos R$7.500. Tá? Então, nós pagamos praticamente R$3.000 a mais na parte de lixo orgânico. Tá? Então, isso daí a gente vai ter que até lembrar de criar essa dotação depois no orçamento, porque hoje a gente estamos empenhando lá em desenvolvimento econômico, né? E lixo não é desenvolvimento econômico, né? Infelizmente, o lixo não tem uma coisa que vai melhorar, né? Lixo é lixo. Depois nós temos a parte da agricultura, pecuária e meio ambiente. Então, temos a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, depois nós temos a divisão de agricultura, a divisão de pecuária e temos o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, aqui, totalizando R$1.180.000 reais para o ano de 2026. Então, a nossa LDO e nosso orçamento para 2026, ele vai fechar em R$37.500.000 reais. 2027, 41.250.000, 2028, 45.375 e 2029, 49 milhões. Pode ser alterado? Pode ser alterado. Uma vez por ano, podemos rever toda essa parte de despesa, de receita e assim por diante. O PPA que foi feito lá em 2021, não precisamos ter feito nenhuma correção.
Uma que também, assim, pelo apoio que tanto os vereadores, o pessoal da Câmara sempre deu, então todo o problema que sempre a gente tivemos com dotações orçamentárias, então nunca tivemos problema em atraso de votação, de projeto, então assim, sempre conseguimos manter. Então por isso que nós nem precisamos ter alterado o PPA que foi vigente lá começou, né, foi feito em 2021 e válido para 21, 22, 23, 24 e 2025. Então ele termina agora, né, e não precisamos ter feito nenhuma alteração de valores, tá? Depois nós temos o anexo 4, que ele traz por programas, que é praticamente a mesma coisa do anexo anterior, só que ele traz os programas. Dentro dos programas nós temos programa 001, que é procedimentos legislativo. Depois o 2 é apoio administrativo. Aí depois nós vamos ter o 3, que é desenvolvimento econômico. Depois nós temos o 4, que é amortização da dívida pública, que seria se tiver algum financiamento, e a questão de sentenças judiciais e precatórios. O 5, nós temos a formação do patrimônio dos servidores públicos, que é a parte do PASEP, toda a receita que entra para o município, 1% a gente tem que devolver para o governo federal, aonde ele forma esse PASEP para depois, se eu não me engano, ainda é até 2 salários mínimos, né? Mas diz que parece que vai cair esse valor, não sei muito bem. Então, se não recebeu mais do que 2 salários mínimos, durante os 12 meses, recebe o PASEP. Mas ouvi falar que parece que ia mexer nesse valor. Depois nós temos o 6, manutenção da infraestrutura de transporte. O 7, desenvolvimento da infraestrutura urbana. O 8, daí nós temos aqui a administração de receitas. Tá? Depois o 10, gestão de desenvolvimento global da educação. O 11, nós temos incentivo à cultura e ao esporte. O 12, gestão da política da saúde municipal. O 13, aí ele vai ser atenção integral das ações da assistência social. E o 14, fomento ao desenvolvimento industrial e comercial. E o 15, gestão de desenvolvimento da agricultura, pecuária e meio ambiente. E foi pulado o 9, porque o 9 ele não existe, que ele tem que ser programa 9999, que é reserva de contingência, que é para catástrofe, né, vendavais e assim por diante, onde a gente tem que ter essa previsão legal nas peças orçamentárias. Depois nós temos o anexo 5, que ele é só a classificação por função, subfunção, então ele não vai mudar nada ali. E depois o anexo 6, que ele vai trazer toda essa parte, que eu já passei para vocês ali, mas ele traz tanto o nome aqui do programa, o objetivo do programa, o indicador, o órgão responsável, que nem aqui é legislativo, o público-alvo, que é a população em geral, tá? A fonte do indicador, que é o IBGE, e tanto a ampliação e reforma do prédio da Câmara, aquisição de veículo para o Legislativo, manutenção das atividades legislativas e manutenção do sistema de controle interno do Legislativo. Então, daí todas as secretarias têm praticamente a mesma coisa, valor por valor, definido um por um. Tá? Então, esses são os anexos aí do PPA, que ele faz parte lá do projeto de lei, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.